Vocês perceberam o poder que também tem a música? Amém. Não é? Por mim eles podiam continuar, não é? Porque a música também tem esse poder. Assim como ela tem o poder de agitar, ela tem o poder de acalmar, aquietar. Amém? Nós estávamos falando aqui, queridos, domingo passado, do preço que pagam aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que são embaixadores da parte de Cristo, aqueles que são discípulos de Cristo, aqueles que compartilham o Evangelho, né? Há um preço a ser pago, né? Não é de graça, tem sempre alguma coisa. Se você chega no meio da sua família e se declara como cristão em Cristo Jesus, você vê que isso gera uma resposta, gera um ambiente, gera um clima. E nós falávamos isso aqui domingo passado. E hoje eu quero falar de outro que está em Atos 16, onde a gente vê a mesma coisa. Atos 16, 19 a 26. A Bíblia não nos esconde nada, queridos. A Bíblia não diz, olha, aceita o Senhor Jesus e tudo vai se resolver. Onde é que está esse versículo? Não tem. Então, Atos 16 é uma passagem agora. Semana passada a gente falou do apóstolo Pedro, que eu vou repetir, vou falar dele aqui outra vez. Mas aqui é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve, como a maioria de nós, uma experiência com Jesus já na idade adulta. Alguns de nós também, queridos, tivemos uma experiência com Jesus já adultos. Não fomos criados num lar evangélico, não. Fomos criados em vários lugares diferentes. E aí o apóstolo Paulo teve uma conversão e aí ele saiu a pregar o evangelho. E ele sentiu que Deus orientou ele para ir para Macedônia, foi para Macedônia, ele estava indo para Filipos pregar. E no caminho, as coisas acontecem pelo caminho, ele encontrou uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E ele, como alguns de nós, disse assim, eu tenho que fazer alguma coisa por essa garota. Essa garota está possuída de um espírito de adivinhação. E ele libertou aquela garota. Só que isso provocou uma reação. E eu vou ler a partir da reação que está no capítulo 16, a partir do 19. 16 a partir do 19. Você vê que no versículo 16 diz assim, a cura da jovem, de uma jovem adivinhadora. Ela estava possuída por um espírito. E aí Paulo, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Aí versículo 19 diz assim, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os ao magistrado, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar. Olha só, eles fizeram uma coisa, aí eles estão falando outra. Costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram,
e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém, queridos? Pai querido e amado, vem falar conosco, vem preparar o nosso coração para que ao participarmos da mesa do Senhor hoje, nos aproximemos, que ela hoje seja fonte de cura, seja fonte de livramento, de libertação, que um milagre aconteça na vida da minha irmã, que seja uma mesa ricamente abençoada por Ti. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gosto de repetir, queridos, o que fizeram isso comigo. Sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa. E falando do que eu estava dizendo anteriormente, querido, fazer o que Deus me pede, me leva por um caminho. Não fazer o que Deus me pede, me leva para outro caminho. De Deus não se zomba, diz a palavra. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, quando Deus me fala em uma coisa, e eu faço o que Ele me pede, os benefícios eu recebo do próprio Deus. Amém. Porque Ele vê que Ele falou conosco, Ele botou uma direção, Ele botou uma orientação, Ele mostrou um caminho, e nós fizemos o que Ele nos pediu. Então, as consequências, ou melhor, os benefícios vão vir diretamente dEle. Amém. Agora, se eu não faço o que Deus me pede, eu tenho grandes chances das coisas na minha vida, em vez de melhorar, piorar. Porque eu não estou fazendo o que Deus pediu para eu fazer. Né? Igualzinho em casa, com papai e mamãe. O pai falava, olha, você faça tudo, mas não faça isso. Aí você vai lá e faça isso. Depois você colhe as consequências dentro de casa. Amém? E isso é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é igual. Então, se eu faço o que Deus me pede, os benefícios eu recebo de Deus. Amém. Agora, se eu não faço, fica por minha conta. Aí eu tenho que arcar com as consequências de não fazer o que Deus me pediu. Amém? Amém. Eu falo em geral, querido, as coisas pioram. As coisas pioram. Porque eu não faço aquilo que Deus pediu. Então eu insisto num caminho de desobediência. Eu insisto num caminho de dureza. Eu insisto num caminho de incredulidade. Tem tudo para dar ruim. Em português bem claro. Amém? Então a gente já tem falado aqui diversas vezes o desafio que é, às vezes, fazer o que Deus nos pede. Porque às vezes que Deus nos pede, pra gente diz assim, eu digo, eu não tenho como fazer o que Deus está pedindo. Mas isso não faz sentido Deus me pedir isso. Como é que eu vou fazer isso? E aí, só para lembrar, eu gosto de pregar a palavra lembrando a palavra de Deus. Nós pregamos há 2 domingos atrás sobre a vida de Josafá diante do ataque dos moabitas, em que eram em grande superioridade ao povo de Judá. E aí Josafá clamou a Deus e Deus disse para Josafá, não mandou ele entrar num buraco, se esconder, fugir. Josafá falou, aliás, Deus falou para Josafá, vai ao encontro deles. Amém. E não façam nada. E vejam a salvação que vocês vão ver acontecer. Amém. Olha só, querido, para fazer isso aqui, tem que ter coragem. Amém? Amém. Josafá e Judá eram inferioridade. Primeiro, eles eram vamos dizer assim, um ministério de louvor. Não sabiam brigar. Tem alguém aqui que não sabe brigar? Quer dizer que todo mundo
mundo aqui sabe brigar? Vai transformação. Se converter. Tomou uma boca, mas é só não cutucar. Com as duas. É só não cutucar. Eu não sei brigar, queridos. Eu começo a brigar, eu começo a chorar. Defesa. Eu nunca briguei na rua. Fui garoto criado no Meia. E rua de terra. Tinha muita briga. Mas eu era o que desapartava. Amém, querido? Ah, tu é uma boboca. Né? Como dizem por aí, tem gente que nasceu para ser boboca e tem gente que nasceu para ser esperto. Mas veja só, querido. Voltando ao que a gente estava falando. É um desafio, às vezes, fazer o que Deus está pedindo. Então, Judá e Josafá, eles não eram treinados para a guerra. Eles eram treinados para orar, interceder, agradecer, fazer os sacrifícios, bendizer o nome do Senhor. Amém, querido? Aí Deus, ele fala com Deus e Deus diz, olha, lá vem aí um grupo de moabitas, e engraçado que Josafá estava lá no alto do monte e os inimigos estavam lá embaixo. Aí Deus diz para Josafá, desce e vá ao encontro deles. Para baixo todos os santos ajudam, né, minha gente? Desce e vá ao encontro deles, mas não façam nada, porque essa guerra é minha. Essa guerra é do Senhor. Não façam nada, ficam de braço cruzado e aí vocês vão ver a salvação que eu vou trazer. Amém? Veja só, querido, o que Deus falou, aconteceu. Como a gente estava falando, querido. O que Deus falou, aconteceu. Eles desceram, foram ao encontro, só que quando chegaram lá, eles não encontraram. Porque os inimigos que tinham se aliados para acabar com Judá, que era o maior estado, se podemos dizer assim, de Israel, né? Era a maior província, era Judá. Eles mesmos se desentenderam e eles dizimaram uns aos outros. E quando Judá chegou, Josafá chegou, estavam lá todos eles mortos e vários despojos preciosos que eles levaram 3 dias para recolher. Veja só, queridos, esse foi um momento que foi um divisor de águas na vida de Judá, que era a província, e de Josafá, que era o governador. Porque depois dessa grande vitória, eles viveram 25 anos de paz e repouso. Quem é que gostaria de ter de 25 anos de paz? Sem ter que se preocupar com nada. Amém? Então veja só, querido. Assim como Deus falou, aconteceu. Presta atenção que às vezes, assim como você fala, acontece. Amém? Amém? E nós falávamos aqui, queridos, na semana passada, de Pedro acorrentado. Pablo pregou, eu preguei, o Pablo pregou. Na quarta-feira nós estávamos aqui, o Pablo pregou mais uma vez. Pedro acorrentado, não é que ele repetiu, ele mostrou outra visão. Pedro estava acorrentado, Tiago já tinha sido morto, e aí ele estava Pedro esperando o seu decreto de morte, só que a igreja estava orando na casa de Maria, mãe de Marcos. E aí, eu gostei muito dessa passagem, quando o pastor Pablo leu, né, que uma luz entrou na prisão. Imagina, meu irmão, uma luz entrando na tua casa. Agora, tu está aqui na igreja, mas a luz está entrando lá na tua casa. Um anjo está entrando lá na tua casa. Amém? Uma pessoa que está internada, um anjo chegando lá onde está aquela pessoa. Amém? E Deus deu um livramento, queridos, para Pedro, porque caíram as correntes, as portas se abriram, os sentinelas não sei o quê.
Pedro foi caminhando pela rua, até que ele caiu em si, igual o filho pródigo. Tem uma hora que Pedro caiu em si, que não era sonho, não. Porque às vezes a gente tem um sonho, né, querido? A gente fica tão feliz com o sonho, aí acorda, era sonho. Às vezes é o contrário, né? Tem sonho que a gente acorda, que a gente diz, graças a Deus, que era sonho. E aí, queridos, esse momento de livramento de Pedro também foi um momento que foi um divisor de águas, porque Pedro, ele saiu dali onde ele estava preso, foi para Jerusalém. De Jerusalém ele foi para Roma, aonde ele foi bispo, onde ele foi cuidar da igreja, né? Quando você chega lá no Vaticano, tem duas grandes estátuas, imagens, uma é de Pedro e a outra é de Paulo, porque ambos os dois morreram em Roma. Estudando a história, a gente descobre essas coisas. Não está na Bíblia, não é? E aí aconteceu isso. Eu estou falando para você ver como às vezes a gente pregar a palavra de Deus, ser portador de boas novas, ser mensageiro, não significa que vai dar tudo certo, não, minha gente. Que as portas vão se abrir. Às vezes você passa por... Tem gente que desce a vara em você. Rasga a tua roupa. E se puder, te joga aí no lugar. E foi o que aconteceu com Paulo e Sila. Eles estavam visitando as igrejas que Paulo tinha aberto, né? E estavam em Filipos. E aí, depois de libertar essa moça, eles foram jogados, criaram uma grande contenda, teve um bate-boca primeiro, uma discussão, rasgaram as roupas deles, açoitaram eles com varas e foram colocados num cárcere interior e postos presos num tronco. Presta atenção nessas horas, eu estou vindo a esse texto só para pegar aquilo que eu acabei de falar com vocês. Presta atenção nessas horas, como é que a nossa fé, com as nossas palavras, provocam acontecimentos. Tem gente que resiste quando eu digo isso. As suas palavras podem provocar acontecimentos. Amém. Bons ou ruins. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Veja só, e como é importante a gente tomar isso aqui, né? Por volta, né, Paulo e Silas ficaram presos, foram açoitados, e não reclamaram, não murmuraram, não se queixaram, mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Dois detalhes. Meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvor a Deus, e diz que os demais companheiros de prisão escutavam. Presta atenção, querido, que uma oração é feita de quê? Palavras. Um cântico é feito de quê? Palavras. Palavras têm poder? Palavras geram poder. Por que é que a gente gosta de algumas músicas que a gente até chora, a gente se emociona, porque aquelas músicas estão falando exatamente o que a gente está vivendo, exatamente o que a gente está sentindo. Então aquelas palavras falam ao nosso coração, né? Então, como eu dizia, querido, as palavras, elas têm poder. Amém. Elas têm potencial para criar aquilo que elas dizem. Amém. E está lá Paulo, Silas cantando e os outros parceiros escutando, e de repente sobreveio tamanho terremoto. Queridos, quando a palavra de Deus entra, o movimento acontece. Amém. Quando Ezequiel abriu a boca, os ossos se mexeram. Amém, amém, queridos? Amém. Né? Quando a gente coloca as palavras, elas provocam o movimento. De repente, sobreveio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram
E as correntes de todos os presos se soltaram. Presta atenção, queridos. Eu não sei o que Paulo estava orando. O que ele estava cantando. Mas os outros estavam atentos, ouvindo. E de acordo com a oração de Paulo e Silas, de acordo com os cânticos deles, de repente um terremoto aconteceu. E a gente sabe que esse terremoto, ele diz que foi um terremoto provocado por Deus. Glória a Deus. Deus enviou um terremoto, as portas se abriram, todos os presos se soltaram. Aleluia. Meus queridos, Deus é um Deus de coletivo. Amém. Deus não salvou apenas Paulo, Deus não salvou apenas Silas, não, todos eles se soltaram. Amém. Feliz de quem está perto de ti, né? Porque Deus, quando Ele age na tua vida, Ele age na vida de todos que estão ao seu redor. Então, queridos, só para trazer para a gente prestar atenção como tudo começa com fé e com palavras. Amém? Amém. Queridos, as guerras começam com palavras. As guerras terminam com palavras. Acordos e desacordos. Então nós, com as nossas palavras, por isso que eu digo, né? E algumas pessoas têm dificuldade quando eu digo, olha só, eu já orei tanto, então minha irmã, agora começa a cantar. Começa a glorificar a Deus. Começa a louvar a Deus. O senhor não acredita na oração? Não, minha irmã. Dizem que quem canta e louva está orando 2 vezes. Amém? Porque quando você canta, você está ouvindo louvores que estão falando com Deus. Palavras, queridos. E as palavras geram movimento. Não é? Então nós, com as nossas palavras, nós podemos criar, como eu disse aqui, acontecimentos que às vezes vão também ser um divisor de águas na nossa vida. Né? Quando Deus disse a Ezequiel, fala a esses ossos ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amém. Querido, para fazer isso aí tem que ser maluco. Falar com osso. Osso seco. Amém? Amém. Você tem que ter coragem para fazer isso. Ezequiel fez o que Deus pediu. E o que aconteceu, queridos? Os ossos começaram a se juntar. Amém, queridos? Amém. E um exército sobremodo numeroso se criou. Então veja só, querido, as nossas palavras têm poder para criar. Amém. E as nossas palavras têm poder também, querido, às vezes para gerar o que eu não quero. Se eu não quero pobreza, por que eu só fico falando que miséria? Que pobreza! O que tu está chamando, meu irmão? O que você quer? Que eu diga que riqueza? Que riqueza! Amém? Chama a riqueza. Né? Queridos, eu como eu estava falando aqui, eu me converti adulto. Eu já era médico, eu não era crente, não. Já trabalhava. E uma vez estava atendendo, né? Eu falei, não sei o que lá foi, que eu digo, ô diabo! Alguém já falou isso na vida? Nunca, né? O meu chefe que estava atendendo na outra sala, saiu da sala dele e disse assim, ô Roberto, ele era baiano. Baiano leva as coisas a sério, sabe, gente? Baiano tem uma cabeça. Ele era baiano, ele disse, ô Roberto, quem é que tu estava chamando aí? Aí eu falei, o paciente, não sei o que. Não, foi o paciente que tu chamou, não. Eu escutei quem você chamou, tu chamou o diabo. Olha, não chama não, que ele vem, viu?
Eu nunca mais falei isso, queridos. Falei aqui para contar para vocês. Mas eu não faço isso. Amém, querido? Amém. Tem gente que fala, né, querido? Que inferno! As palavras têm poder, minha gente. Amém? Então, queridos, só uma introdução para a gente se avaliar aqui, porque hoje é um dia da gente se examinar. A gente se examinar, né? O que é que eu estou falando no meio das minhas aflições? Aqui fala de açoites, prisão, fala de eles foram escarnecidos na frente de todo mundo. E quando eu vivo essas circunstâncias que desafiam a minha fé, o que é que eu falo? Trazendo isso para a nossa casa, querido. O que é que lá em casa as pessoas estão escutando eu falar? Porque você viu que Paulo e Silas oravam e cantavam, e os outros escutavam. O que é que as pessoas lá de casa estão ouvindo eu falar? Ouvindo eu chamar? Silêncio, né? O que é que eles estão escutando de nós? A igreja fica em silêncio, querido. A televisão agora, né, querido, elas têm muito canal, né? Tem canal do que você quer e do que você não quer. Ontem eu dizia para minha mulher, não tem um canal gospel aí, não? Tem uns que tem outros que não tem. Tem uns negócios aí que são convertidos, tem outros que não. Eu gosto de dizer, querido, quando você, não estou com disposição nenhuma de cantar, não estou com disposição nenhuma de louvar, bota a música. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu ontem entrei ali em Laranjeiras, numa galeria, que tinha uma casa de LP. Eu digo, meu Deus, isso ainda existe? Porque, veja só, querido, hoje não tem mais LP, não tem mais CD, mas tem o quê? Onde é que você ouve louvor, minha amiga? Celular, minha gente. Quem é que quando vai dormir bota a música para ouvir? Entendeu, querido? Porque você está ouvindo música, você acaba com a bateria, mas não importa, alimentou o espírito. Amém. Amém, queridos? Então, eu estou trazendo essa palavra, queridos, só para a gente se examinar, só em relação. Fé eu sei que você tem. Amém. O prefeito anunciou que o mundo ia cair, você veio para a casa de Deus e nem trouxe guarda-chuva. Nem trouxe guarda-chuva e veio para a casa de Deus. Amém. Então fé você tem. Bata na palma do teu nome, meu irmão. Graças a Deus, você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. Agora, queridos, a gente precisa prestar atenção no que a gente fala, porque a gente tem o que a gente diz. Minhas palavras geram acontecimentos. Minhas palavras geram fatos. Não é? Minhas palavras, né? É por isso, querido, que praga pega em quem não tem Jesus, né? Já viu essas pessoas que jogam praga? Se você tem Jesus, a praga vem, a praga volta. Amém? Entra na casa de alguém e diga, a paz do Senhor. Aí a pessoa diz, está amarrado em nome de Jesus. Aí a paz que era para aquela pessoa vem para quem? Para a gente.
Amém, queridos? Então, que a gente tenha cuidado, queridos. É por isso que a gente fala, semana abençoada, um dia abençoado, um mês de abril abençoado, um mês de abril de milagres, um mês de abril de maravilhas, um mês de abril que novas oportunidades apareçam. Eu estou gerando acontecimentos na sua vida. Portas vão se abrir na tua vida, cadeias vão cair, milagres vão acontecer, o dinheiro que estava preso vai se soltar e vai chegar na tua mão, a saúde vai voltar para o teu corpo, vai ter paz dentro da tua casa, não vai ter briga, não vai ter contenda, vai ser um lugar de paz, de louvor, de gratidão. Não vai faltar comida na tua mesa. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja Deus. Então, querido, diante dos desafios, para encerrar, já passei da hora, diante dos desafios que nós estamos enfrentando, porque hoje cada um aqui tem um desafio, cada um aqui tem uma luta, tem uma prova, uma escolha. Estou com a cabeça de fazer uma coisa, mas será que isso vai ser bom? Ou será que isso vai dar ruim? Vai dar bom? Isso. Se necessário, meu irmão, pede, Jesus, confirma para mim que isso é que o Senhor quer. Me dá um sinal que é isso que o Senhor quer. E Deus dá, queridos. Ele tem paciência com a gente. Então, querido, diante dos desafios, o que eu tenho falado a respeito dos meus próprios desafios? Que palavras que eu estou liberando com a minha boca? É isso que eu repito, e repito, e repito, e repito. Pai, mãe, abençoa teu filho. Abençoa tua filha. O futuro dele, o futuro dela depende da tua bênção. Amém? Mesmo que ela pareça que não dá bola para a tua bênção, mas abençoa tua filha, abençoa teu filho, abençoa tua casa, abençoa a comida que você bota na frente, no teu prato, amém? Abençoa o teu salário, abençoa a tua renda. A gente está aqui para ser abençoador, querido. E a nossa bênção, ela se estende para todos que estão ao nosso redor. Amém? Então, que palavras que a gente tem liberado com a nossa boca? E aqui uma coisa que é importante para a gente levar para casa. O que é que as pessoas estão ouvindo de nós? Amém? Lá no prédio todo mundo sabe que eu sou pastor, que a minha esposa também olham para ela como pastora. Aí vê que beleza, a gente entra pela portaria, um xingando o outro, um batendo boca com o outro. Isso acontece no seu prédio? Nunca, né? O que as pessoas escutando vão pensar? Que pastor é esse? Você é pastor? Amém, queridos? Amém? Se você abre a porta para o vizinho da frente, dá bom dia para ele, ele bate a porta e nem te responde. Amém, queridos? Vamos prestar atenção, queridos. Duas atenções. Primeiro, o que a gente está falando para nós mesmos. O que você fala para você quando você se olha no espelho? Eu olho no espelho, às vezes, eu falo logo que eu tenho que falar, olha, Roberto tá ficando um dragão. O que você fala para você quando você se olha no espelho? Outro dia eu falei isso com uma pessoa, a pessoa disse, tem muitos anos que eu não me olho no espelho.
Então, querido, o que é que você está falando? E presta atenção. Você que tem filho, você que tem filha, você que tem vizinhos, presta atenção que eles estão escutando. Porque às vezes, querido, é assim que eles são alcançados por Deus. Ouvindo. Alguns de nós aqui, queridos, não éramos crentes, mas crescemos num lar em que pai e mãe falavam de Deus. A avó falava de Deus. Falava, e a vovó falava, e você tá, vó, obrigado. E hoje você diz, meu Deus, como minha avó me abençoava e eu nem percebia. Amém, queridos? Amém. Uma pequena palavra para a gente se examinar. O que é que eu tenho falado hoje diante dos meus desafios? Porque se você não tem desafio, você não está na terra. Já subiu, né? Desafio a gente tem todo dia. O que é que eu tenho falado? O que é que a minha esposa tem escutado? O que é que seu marido tem escutado? O que é que seus filhos têm escutado? O que é que teus colegas de trabalho ouvem quando você fala? Queridos, a gente às vezes evangeliza por tabelinha. Por tabelinha. O que você fala, a pessoa nota, percebe. Depois chega para você e diz, sabe que eu sempre achei você meio diferente? Amém, queridos? Amém. Vamos abaixar a cabeça. Olha só, queridos, o único que pode mudar as palavras que saem da nossa boca somos nós. Somos nós. Há tantos ditados, né, que dizem, querido, quem fala o que quer, ouve o que não quer. O livro de Provérbios está cheio. Então, nessa manhã, de uma maneira especial, Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, apesar dos desafios, apesar de alguns aqui estarem vivendo momentos extremamente difíceis, Pai. Momentos desafiadores, porque uma hora é doença, uma hora é um conflito na família, uma hora é um problema financeiro, uma hora é uma porta que se fecha, uma hora é uma perda com a qual você não contava. Coisas acontecem e nessa hora, querido Pai, a nossa fé, ela entra em ação através de palavras. Palavras que eu declaro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitos serão atingidos, mas o Senhor vai me guardar. Às vezes cânticos, às vezes louvores. E à medida que eu falo, aquilo não alimenta só a minha fé, porque dá trabalho para o Espírito Santo trabalhar a meu favor, para que aquilo que eu estou falando venha a acontecer. Por exemplo, quando eu falo, abril vai ser um mês abençoado na sua vida. E quando você diz amém, o Espírito Santo tem com que trabalhar. Amém? Além disso, Pai, quando a gente fala, pessoas escutam. Às vezes você esbarra com alguém ou fala com alguém, alguém te atende no comércio, seja onde for, e você diz, Deus te abençoe. E às vezes a pessoa nem responde, ou ela responde de uma forma meio vaga. Aquela palavra, queridos, ficou ali.
Você deixou ali a bênção. E aquela palavra pode transformar a vida daquela pessoa. Então, Pai querido, ajuda-nos, Pai, pelo poder do Espírito Santo, a controlar as palavras da nossa própria boca a respeito de tudo na nossa vida. E ajuda-nos, Pai, como diz a palavra, a sermos pessoas que transmitem graça, pessoas que edificam, pessoas que sejam abençoadoras. Paulo e Silas foram abençoadoras para todos aqueles prisioneiros, porque todas as cadeias caíram. Ajuda-nos, Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Receba os elementos e aí nós oramos outra vez. Baixa a sua cabeça, meu irmão, pegue um pedaço de pão. Separe aí. Nesse momento, queridos, vamos reconhecer diante de Deus que às vezes a nossa boca se abre, não é para cânticos, não é para louvores. A nossa boca se abre para reclamar, para murmurar, para se queixar, para xingar. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Porque nós, às vezes, criamos problemas com as nossas palavras. Às vezes temos dificuldade, Pai, de colocar as palavras certas na boca. E falamos o que não deveríamos falar. E perdemos, Pai, da obra que o Espírito Santo quer completar na vida de cada um de nós. Talvez Ele queira nos livrar, nos curar, nos restaurar, mas às vezes as nossas palavras, a gente vem à igreja, pede oração por cura e sai dizendo, não, esse meu diabetes não tem mais jeito, não. O que adiantou a oração de cura? Então, Pai, perdoa-nos e lava-nos, Senhor. Purifica-nos as nossas palavras. Que a nossa boca seja fonte de bênção, de cura, de restauração, de salvação. Abençoa os nossos lábios, Pai. Como o Senhor abençoa a boca de Isaías. Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros. E o Senhor tocou com a chama viva do altar para que ele fosse um mensageiro de boas novas. Então, meu Pai, que essa palavra me faça pensar. Que essa palavra me faça, antes de abrir a boca, pensar no que é que eu vou falar. Que essa palavra, que essa boca fale coisas que os outros escutem. Talvez nem respondam, mas escutem. E às vezes aquilo que ele escutou vai produzir um efeito lá na frente. Então, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas reclamações, as nossas murmurações, as nossas queixas, os nossos questionamentos, a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração. Perdoa-nos, Pai. Lava-nos, purifica-nos. E que ao participarmos desse pão que representa Teu corpo moído na cruz do Calvário, nossas vidas sejam revigoradas pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão. Deus é bom.
Graças a Deus. Nós temos falado de desafios, querido. Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Aonde é que a sua fé tem sido mais provada? Qual é a área da sua vida? Qual é a área da sua vida que às vezes você sente a sua fé sendo açoitada? Você vê a sua fé sendo rasgada. Você vê a sua fé, parece que amarrada num tronco. Passa pela tua cabeça que você ora tanto, que você pede tanto, que você clama tanto, e nada muda, e nada acontece, e continua tudo do mesmo jeito. Essa é a hora, meu irmão, que além de orar, você também tem que cantar, você também tem que louvar, e você pode começar isso agora, já louvando a Deus, já glorificando a Deus, dizendo: louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Eu dou graças a Deus, até aqui Ele tem me ajudado, até aqui Ele tem me sustentado. Já deu graças a Deus porque está vivo? Já deu graças a Deus porque está vivo? Estou vivo, Senhor. Obrigado, meu Pai. Deu graças a Deus porque tem uma casa para morar. Deu graças a Deus porque tem provisão na sua casa. Deu graças a Deus pela sua família. Família é complicada, mas dá graças a Deus. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pela minha fonte de renda. Obrigado pela minha igreja, Pai. Obrigado por esses pastores que insistem em pregar a palavra para mim. Obrigado pelo meu irmão, Pai, que segura a minha mão e diz: vamos em frente. Não desanima, não desiste. Prossiga, continua. Senhoras, queridos, que a oração tem que dar lugar ao louvor. Eu não sei mais o que pedir. Começa a louvar a Deus, começa a agradecer a Deus, começa a bendizer a Deus. Paulo e Silas louvavam e cantavam a Deus, e os outros escutavam. Meu Pai, dá-nos, Pai, que a gente tire os olhos do nosso problema. Nosso problema não é o nosso maior problema. Nosso maior problema é manter a nossa fé viva. É manter a nossa fé em ação, é manter a nossa fé em oração, é manter a nossa fé em louvor, é manter a nossa fé em gratidão, é manter a nossa fé em ação de graças, é manter a nossa fé olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a tirar os nossos olhos dos problemas e olharmos para Jesus. Ele tem a solução. Ele não é a fonte dos nossos problemas, Ele é a solução dos nossos problemas. Pai, seja qual for o desafio do meu irmão, da minha irmã, que ao participar do cálice nessa manhã, ele seja ricamente abençoado. Que o corpo dele seja sarado, Pai. Que aonde tem a inflamação, que a inflamação regrida. Que aonde tem a dor, que a dor desapareça. Que aonde tem uma disfunção, a funcionalidade comece a acontecer. Eu profetizo uma palavra de cura, uma palavra de livramento. Oh, meu Pai, livra o meu irmão desse tronco que de repente ele se viu amarrado. Solta ele, libera ele, opera na vida dele, opera na casa dele. Meu Pai, que o mês de abril seja um mês ricamente abençoado. Nós pegamos esse cálice e te damos graças. Obrigado, Jesus. Diza, obrigado, Jesus. Foi o teu sangue que garantiu a minha vitória. O
teu sangue derramado garantiu a minha vitória. Eu abençoo esse cálice, Pai, e participo dele no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode se colocar de pé? Obrigado. Falar é fácil, minha gente. O desafio é praticar. E eu queria te desafiar a abrir a boca para abençoar alguém que está perto de você. Deus te abençoe, Tiago. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, a tua família, teu trabalho. Deus te abençoe, Simonão. Que a tua bênção esteja lá na tua casa. Que Deus te guarde em todos os teus caminhos. Quando você sair e quando você entrar, que a bênção dele esteja sobre a tua vida. Amém, queridos? Foi para isso que nós fomos chamados, queridos, para ser abençoadores. Não fomos chamados para botar dedo na cara de ninguém, e acusar ninguém, e condenar ninguém, e culpar ninguém. Nós estamos aqui para dizer: Jesus tem a solução. Jesus é a salvação. Jesus tem o melhor para você. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Abençoa quem está ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo. Nós vemos, Pai, aqueles que chegaram à tua casa, ouviram a tua palavra. Que essa palavra se torne uma prática nas nossas vidas. Que nós saímos da casa de Deus abençoando. Esbarrou na gente, que é para a gente abençoar a vida da pessoa. A gente vai no comércio, é para abençoar aquela pessoa que me atende no comércio. Entrei daqui, entrei ali, esbarrei em alguém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Pode chamar você de maluco, de doido, mas faça o que Deus pediu para você fazer, e o resto Deus faz. Deus quebra as cadeias, Deus abre, desfaz as algemas, Deus te livra de tudo e te abençoa ricamente. Eu profetizo uma semana abençoada, umas semanas em que portas vão se abrir na tua vida. Nós oramos no nome de Jesus. Leva-nos debaixo da tua proteção. Teus anjos acampados ao nosso redor para nos livrar de todo mal. Que em perfeita paz nós cheguemos à nossa casa. Nós oramos e te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Salva de palmas.